E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Paiva, ao meu lado está Raul Paiva, para trazer mais um vídeo do canal Sexta Falta. E aí a gente vai falar dessa vez da premiação, dar uma continuidade, dar uma paradinha aí, longa, tá, diria. Mas aí a gente vai falar das premiações da NBA. Dessa vez, o jogador que mais evoluiu, né? É o famoso Most Improved Player, como os americanos, estadunidenses chamam. E é uma premiação dada para o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, certo? Então, tem alguns, como posso dizer, méritos que entram nessa premiação, certo? O fator principal dessa premiação é o diferencial de pontos. Então, se eu sou um cara que fez, bate palma, não sei se saiu muito alto aí, desculpa. Se o cara fazer 10 pontos por jogo, do nada tá fazendo 28, quer dizer que o jogo dele evoluiu. Isso pode ser só porque ele treinou? Não. Pode ser porque ele tenha tido mais espaço no time. Por exemplo, o Bradley Beal tá fazendo, sei lá, 15 pontos por jogo no Phoenix. Ele sai e volta pro Washington e faz 30 pontos por jogo. Isso é até um bom caso para dizer que o que não acontece é jogadores que antes eram destaque, têm um ano ruim e voltam a ser destaque. Exatamente. Isso aí não acontece. Não acontece. Os jogadores não são. O Westbrook não podia ganhar um MIP porque ele teve uma temporada ruim e voltou a jogar bem. Não é assim que funciona. É um pouco mais sobre expectativa, né? Acho que o Arthur está falando algo bem claro. Acho que evolução de pontos de um para o outro, pontos de diferença entre as temporadas, é primordial essa votação. Agora, vai um pouco também na quebra de expectativa. Acho que talvez um atleta que fuja essa regra seja o Ja Morant, que tinha uma diferença de pontos absurda, mas não tinha tanta diferença de expectativa. Todo mundo já esperava aquilo dele. Mas eu acho que é isso. Acho que é uma combinação desses dois, né? Exatamente. A gente queria um pouco falar sobre a premiação e dar uma exaltada aí nos nomes escolhidos nos últimos aí, 14 anos. Dos últimos 14, acho que 12 foram All-Star. E um deles é o CJ McCollum, que não foi, né? Que não foi, exatamente. E o outro é o Reduto Koglu. O Ryan Anderson. Ryan Anderson. Jogadores parecidos. E que foi um bom jogador. Foi um bom jogador. Da NBA. O último ganhador desse prêmio, Lauri Markkanen, que estava no All-Star esse ano. Então a gente gostaria de, não sei, né, parabenizar, as palavras certas, mas dá para entender a ideia, de que vem escolhendo muito bem seus Most Improved Players. Enaltecer a escolha da NBA. Exatamente. Vem muito bem no último ano. A gente deu uma olhadinha na lista completa. Eu confesso que não conhecia tantos nomes. Me parece mais um trabalho de 14 anos, 15 anos. Tinha outros bons nomes. Tinha o Jeremy O'Neal, Tracy McGrady, tinha o Aaron Brooks, que eu lembro que jogou bem pra caramba mesmo no ano que ele foi MVP, né, MIP, acho que eu tava acompanhando a liga. Teve teve outro famoso que eu esqueci. Tracy McGrady, o Jerry Rose. Isso. Enfim, o Togolu foi também. Enfim, são bons nomes ali conhecidos, né? Boris Diaw. Scott Skiles. Scott Skiles, mais antigo ainda. Para quem não sabe, é o líder de assistência em um jogo só. Da NBA que tenta assistência. Isso. E o Kevin Johnson também, do Phoenix. Isso. Esses são alguns dos nomes. Lembrando que esse prêmio começou ali em 80, se eu não me engano. Por aí. Não é um prêmio tão antigo, mas que acho que a seleção veio melhorando ao longo do ano, né? Então a gente vai explicar um pouco aí sobre como é feita essa seleção, né? Então, por exemplo, caras de primeiro ano que vão para segundo ano não são normalmente selecionados, porque já esperam esse salto, entendeu? Então, o prêmio é mais sobre uma perspectiva sobre quebra de expectativa, né? Então, vamos supor, o Raul entrou na NBA aqui, ele faz 10 pontos por jogo. Um time vê que ele é um pouco subutilizado, contrata ele pro time. Faz 10 pontos por jogo durante 3, 4 temporadas. Isso. Exatamente. Isso. Você, vale 8, 10, 12. Aí o time lutando por minutos. Isso. Aí do nada o time contrata ele, o Raul vai comandar o ataque. E o Raul faz, porque esse salto não vai normalmente para 30 pontos por jogo. Não, sai de 10 para 18,5. 18,5, 22, quem sabe? Do jeito que tá o pace hoje em dia. E nisso, ele é um candidato para Most Improved Player, trocando de time. A diferença de 12 pontos, certamente seria um candidato. Forte. Exatamente. E outra situação que acontece, às vezes,
uma infelicidade é uma lesão, certo? Então, por exemplo, no caso do Paul George, o Danny Granger se machucou. Quem não conhece Danny Granger? Dan Diala, do Indiana Pacers, se machucou e o Paul George tomou as rédeas do ataque do Indiana. Ele aumentou muito o diferencial de pontos. Então, ele foi o most improved player por esse número de pontos. Não necessariamente você vai melhorar como jogador, certo? Aí você continua o mesmo cara, só teve mais oportunidade. Exatamente. Obviamente ele treinou. E certamente a percepção é de que você melhorou, né? Isso. Mas que muitas vezes esse prêmio é dado por uma questão mais de oportunidade, certo? Estou tentando lembrar de outro exemplo. Lauri Markkanen é um exemplo. Lauri Markkanen de troca de time, né? Então ele saiu do anos, né? Exatamente. Saiu do Cleveland. Chicago, foi para Cleveland. Cleveland foi. Estava sendo subutilizado no Chicago, foi para o Utah, disparou, foi o ganhador. Já nesse ano, quem é o favorito, Ram? É o Kobe White. Aliás, vale lembrar que eu lembrei o nome que eu queria lembrar, o Zach Randolph também. Grande. Teve o MIP. Acho que esse ano o Kobe White está bem na frente, assim, dos concorrentes, principalmente pelo diferencial dos pontos mesmo. Eu acho que o Tyrese Maxey até assustou no começo da temporada, acho que chegou a ser favorito para alguns, talvez até para mim em algum momento, mas ele dependia um pouco também da dinâmica do Philadelphia. Eu acho que ele ganhava muita atenção pelo Embiid chamar a atenção a Philadelphia também. Coisas que valem qualquer ponto, né? Em qualquer premiação da NBA, você está em evidência, vale. A narrativa é essa, a gente vai até falar um pouco de algumas narrativas, já falou alguma, mas essa narrativa de chamar a atenção, de se jogar no time bom, ele estava virando o Robin do Embiid, então, assim, isso chamava muita atenção no começo. Com um desempenho fraco do Philadelphia, principalmente depois que o Embiid sai, e o Maxey piorou um pouco, claro. É um cara que não era a primeira opção do time, virou e é difícil jogar assim, né? Com tanta atenção na defesa, ele não é esse cara, ainda pelo menos. Quem sabe virar a ser. E eu acho que outro ponto que contribui é também o crescimento do Kobe White depois que o Zach LaVine saiu. Então, o Kobe White não teve um desempenho tão bom antes do Zach LaVine se machucar a primeira vez. Estava tendo um desempenho bem melhor do que ele tinha tido no ano passado. Mas depois que o Zach LaVine se machuca, velho, ele explode, assim. Ele tá jogando muito basquete. A gente tava até assistindo o jogo do Boston. 19, né? Acho que 17. Foi Boston? Não, foi Cleveland. Cleveland. Chicago e Cleveland. Ele detonou 34, eu acho. Ele tá jogando muito basquete, joga bem. O Kobe White, sempre gostei do cara. Até fico feliz pelo desempenho dele. Agora, é isso que você falou. O Kobe White, qual a diferença do Kobe White e Tyrese Maxey? Talvez aí um pouquinho de expectativa também. Tá? Tyrese Maxey é alguém que era falado para melhorar, sabe? Kobe White era uma pessoa meio desistida já. A NBA já estava ali em Chicago, já quase saiu de Chicago esse ano, enfim. Então, acho que isso conta muito. Então, das narrativas que a gente tem aqui para oferecer, o Arthur já falou, do jogador que tem mais espaço no outro ano. O cara que vai para um time tipo o Lauri Markkanen, né? Tem um cara que explode muito abruptamente, que é o caso do Giannis. Então, assim, o Giannis era um cara que a expectativa era meio mista, porque ele era muito cru e, ao mesmo tempo, com muito potencial. Então, era meio misto. Assim. Não sabia quando ele ia explodir. Isso. E aí ele explodiu de um ano para o outro, acho. Números muito bons, assim, ele sai de 7 pontos para 15, se eu não me engano, acho que é por aí. Aí aumentar rebote, isso. Não, e é isso conta também. A gente falou que o ponto, geralmente o de pontos é o mais importante, mas é o principal. Isso, não o único isso. O rebote e assistência conta muito. Principalmente quando você é mais envolvido no ataque, no forma como geral, como um todo, né? Acho que outro ponto a ser debatido é que a expectativa pesou muito. Então, por exemplo, CJ McCollum foi draftado por Portland. Ele jogava como armador, né? Enfim, agora tá jogando de novo em New Orleans, mas ele jogou muito bem como armador na Summer League, por Portland. E já era uma quebra de expectativa, porque ele veio de Lehigh University, que é uma universidade pequena. Ele teve destaque jogando contra Duke, ele ganhou de Duke sozinho, praticamente. E aí ele teve muito destaque, né, no NCAA Tournament. E aí ele chega na NBA com essa expectativa meio embaixo. Faz uma Summer League boa, a expectativa sobe, e ele vai mal pra caramba na temporada de calor. Ele demora a se achar ali como alarmador, uma posição que foi difícil para ele se arrumar. E aí ele evolui bem nas primeiras temporadas, mas em uma determinada temporada ele simplesmente vira o segundo melhor jogador do time. Assim, disparado, assim.
até uma boas partidas de playoffs, um playoff riser com certeza, o CJ McCollum. Então, eu acho que tudo isso ajuda também a ganhar esse prêmio, que é quebrar de expectativa, assim. Dessa forma, quando você não é acreditado por nada, por ninguém, que é o caso do CJ McCollum, que é o caso do Kobe White, parecido. Então, eu acho que é também outras narrativas que apresentadas aí. Concordo com você, mas acho que o que a gente está tentando dizer, né? Começou o ano, vou apostar no jogador que mais evoluir. Cadê o Nikkei? Em times que tem jogador machucado, em jogadores que se trocaram de time para um time pior. Por exemplo, Jordan Poole era uma grande aposta esse ano. Não deu certo. Mas era uma boa aposta. Era uma boa aposta. Eu lembro que ano passado, ao invés do Larry Martin, o Colin Sexton que era. Porque o Colin Sexton mostrava mais coisas no Cleveland. Com certeza. O Tyrese Maxey esse ano era uma boa aposta também. Tem o James Harden. Tava pagando até há pouco, né? E são esses tipos de jogadores que a gente tá falando que normalmente ganham esse prêmio, né? Então, o Jamoran ganhou do segundo pro terceiro ano, foi? Foi do primeiro pro segundo, né? Eu lembro que o time todo, como o Memphis, explodiu, né? Até ele falou que quem deveria ter ganho era o Desmond Bane. Porque eu acho que ele saiu, tipo, 23 para 28, 30. O Giants. Isso, o Desmond Bane saiu tipo, de 10 para 20. Acho que até outro ponto importante de destacar, que são os patamares de evolução da NBA. Acho que o que fez o Jamoran ganhar foi justamente o que você falou. Ele saiu de ser um cara top para ser uma super estrela. O cara simplesmente se consolidou como uma nova cara da liga, né? Acho que esse salto é difícil. É mais difícil você sair de ser um role player para ser uma estrela. Um All-Star ali como é que é? Na beira de ser um All-Star. Borderline, yes. Então, acho que esse salto é mais difícil. Então, tem saltos a serem entendidos na NBA. Certamente, o jogador... O que concorre para multiplayer player, role player para borderline All-Star, né? Um cara que sai ali para ter expressão em alguma votação de All-Star, ter pedidos e tal. E de borderline All-Star para superestrela. Superestrela, a gente está chamando de superestrela de uma maneira mais trivial. O cara que poderia estar nessa conversa hoje em dia é o Jalen Brunson, né? Com certeza. Só que a questão é que o Jalen Brunson já criou muita expectativa desde o playoffs passado. E ele deu um pequeno salto, né? Então ele deu um bom salto de Dallas para Nova York. Era um bom salto. E ele deu outro salto de Nova York 1 para Nova York 2. Nos playoffs. Nos playoffs. E depois ele deu para Nova York. Então, não foi de uma temporada para outra. Né? Exatamente. Mas outra coisa que a gente está querendo falar também, que esse salto de 20 para 30 é muito mais difícil que de 10 para 20. Se não ficou claro, agora ficou. Agora não é possível. Não sei se tem como desenhar aqui, mas... Hiperis literis. Tá escrito, né? Mas tá falado. Então, acho que fica por aqui o vídeo. Acho que a gente falou bem do como funciona, né? A gente tem mais vídeos desse. Vai deixar o vídeo aí sobre... do MVP, né? Exatamente. O vídeo sobre o MVP que a gente fez e outros de sugestão aí que vai estar por aqui, né? Vai estar. Que o YouTube vai providenciar você, né? Então, se gostou, deixa o like aí, se inscreve. Estamos juntos aí.